Gente, nós estamos iniciando uma nova série chamada DNA. Todo mundo fala DNA. DNA, ok. Perdão, um pouco de inglês lá. DNA, a gente está falando sobre esse conceito de uma igreja em movimento, porque a gente sabe qual é a nossa visão. Vamos ler isso juntos. Uma igreja em movimento, proclamando e demonstrando o amor de Cristo até que cada homem, mulher e criança no Rio de Janeiro seja alcançado. Então, hoje, a gente vai falar sobre essa ideia de uma igreja em movimento. Semana que vem, pastor Cristiano vai falar sobre a igreja que proclama. E a última semana, a gente vai falar sobre a igreja que demonstra o amor de Cristo, porque não tem como ser uma igreja em movimento sem proclamar o Evangelho e também demonstrar o Evangelho, porque o Evangelho não é simplesmente palavras, mas também o Evangelho é alguma coisa que a gente acaba comunicando muitas vezes com as nossas próprias ações, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina por um momento que quando Jesus estava andando na terra, você estava com ele. Você estava seguindo Jesus, e um dia, enquanto você está seguindo ele se virou e pergunta para você uma pergunta bem interessante, mas muito simples. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está me seguindo? Como você responderia? Pensa bem sobre isso, porque pode ser que sua resposta seja muito reveladora. Porque Jesus, frequentemente, ele foi seguido por pessoas por todos os tipos de motivos. Mas muitas vezes essas pessoas eram mais fãs em inglês, fãs, do que verdadeiros seguidores. Então, eu diria que eu posso simplificar isso por dizer, muitos são fãs de Jesus, mas poucos são seguidores. Muitos são fãs de Jesus, poucos seguidores. Concorda comigo? Porque o ministério de Jesus foi marcado por algo muito interessante. Muita gente seguindo ele, mas não verdadeiramente em seus corações. Muitas pessoas procurando as bênçãos de Cristo, sem procurando os propósitos de Cristo para as vidas deles. Muitas pessoas que queriam ter uma cura física, mas muita gente que não quis ou não queria uma cura talvez espiritual. Deixe-me perguntar alguma coisa para vocês. As pessoas ainda agem como fãs de Jesus hoje em dia? Eu acredito que sim. Porque a maioria das pessoas não tem problema com Jesus. A maioria. Alguns ensinamentos talvez, mas a maioria, Jesus, legal. Foi muito legal. Maconheiro, Jesus, muito legal, irmão. Brincadeira. Okay. Jesus é muito legal, porque todo mundo acha que Jesus é legal, porque eles tentam, vamos dizer, encaixar Jesus na cosmovisão deles, sem necessariamente considerar o que a própria palavra de Deus tem que dizer sobre Jesus. Então, irmãos, a gente precisa deixar de estar superficialmente interessados em Cristo para nós tornarmos discípulos totalmente dedicados a Cristo. E isso vai exigir movimento da nossa parte, né? Vai exigir proclamação, vai exigir demonstração. Então eu creio que está no DNA de todo crente, de todo discípulo de Cristo. Todos nós, como discípulos, a gente deve estar em movimento, proclamando e demonstrando as boas novas de Cristo. Movimento, proclamação, demonstração. Essas são as três palavras de um discípulo que é totalmente dedicado a Cristo. Então, qual é o meu objetivo dessa série? Essa série curta. Que a gente seja uma igreja que não é composta de fãs de Cristo, mas é composta de verdadeiros seguidores. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Vamos ficar de pé enquanto a gente está lendo a palavra de Deus. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinados nas sinagogas, pregando as boas novas do reino,
curando todas as enfermidades, doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, ok, vamos ler isso juntos. Mas peçam, pois, a palavra de Deus hoje de noite. Amém? Vamos sentar. Talvez você não soubesse disso, mas Jesus chama a igreja para orar por trabalhadores. Inclusive, ele chama a igreja de orar mais por trabalhadores do que necessariamente para as pessoas perdidas. E não estou dizendo que a gente não deve orar pelas pessoas perdidas, né, que não conhecem Cristo, mas Jesus nos chama para orar por trabalhadores, porque é evidente que nós não temos trabalhadores suficientes para fazer o bom e necessário trabalho do ministério. Pensa nisso desta maneira, porque a gente vive num mundo onde todo mundo está procurando alguém, né? As grandes corporações estão procurando universitários com habilidade comercializáveis. Os hospitais estão procurando estudantes de medicina que se formaram no top da sua classe. Instituições financeiras estão procurando pessoas com o MBA, né? E vários lugares, pessoas estão sendo procuradas, né? Todo mundo está procurando por alguém porque há muito trabalho que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, a gente sabe que há muito pouco trabalhador, às vezes, de qualidade. Concorda comigo? Quem aqui já experimentou a vida como gerente ou líder? Alguns de vocês, né? Você já ouviu do princípio de 80-20? Que 20% das pessoas em qualquer organização fazem 80% do trabalho. Eu não sei se isso é exato, mas certamente é uma diretriz interessante. Porque talvez você seja gerente, pode identificar comigo. Você sabe que algumas estrelas, pessoas que são excelentes, eles trabalham com você e são nessa 20%. E o resto dos seus funcionários, então, estão lá apenas porque não há estrela suficiente. Talvez você seja um funcionário comum no seu ver, né? E parece que você está sempre carregando mais peso. Você trabalha mais, trabalha muito. Você acha que você é mais rápido, mais inteligente. E você percebe que as pessoas ao seu redor são preguiçosos, desmotivados, sempre procurando uma saída para uma situação, preocupados simplesmente apenas com a segurança no emprego deles. Isso não acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece? Perdoe. Acontece lá na minha terra também. Acontece em todos os lugares do mundo, né? Mas aqui no Rio, irmão, você não concorda comigo que a gente tem um jeito, às vezes, de saber como fazer isso bem, né? A gente está espertos. Portanto, em todos os ambientes do trabalho, há trabalhadores que realmente trabalham. Concorda comigo? E há trabalhadores que não fazem muita coisa. Você está lá, no ambiente de trabalho, o cara lá, durante o dia, está no WhatsApp, está no Facebook, mandando memes em favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, como falei semana passada, ele sim, ele não, ele talvez. Depois manda uma coisa, isso é engraçado para amigo. E o chefe chegou, ok, estou trabalhando aqui, né? E essas pessoas parecem não servir para muita coisa. Talvez você ache que isso é interessante, engraçado, mas na igreja não é tão diferente, gente. Você pode perguntar a qualquer pastor ou líder no ministério sobre esse princípio de 80-20 e eles vão concordar com essa ideia. O que nos leva à pergunta, por que assim na igreja também? E tem que ser assim. Porque há tantos fãs, mas poucas pessoas que estão dispostos a sujar as mãos. Gente, na igreja Redentor, você vai sujar as suas mãos. Sabe por quê? Nós somos uma igreja em plantação. A gente plantou essa igreja 5 anos atrás. Essa igreja não é uma igreja
para as pessoas mais fofas do mundo, vamos dizer. Porque a gente não tem toda essa estrutura, a gente está construindo, tem muito mais do que alguns anos atrás, né? Quando você chegou lá, a nossa igreja chegou aqui, 30 pessoas, a banda pequenininho, né? E agora a igreja está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Mas ainda a gente vai sujar as nossas mãos, porque o trabalho da plantação exige isso. Tenta plantar alguma coisa sem tocar a terra. É difícil. É difícil. Mas eu gosto de usar as luvas? Gloves. Porque eu não quero tocar muita coisa, não. Irmão, você está na plantação de igreja, você vai ficar sujo. E não tem problema. Porque os melhores trabalhadores do mundo, às vezes, ficam sujos. Às vezes, eles estão fazendo o trabalho, eles vão produzir alguma coisa. Porque quando você está plantando alguma coisa, você quer ver um resultado, né? Pela graça de Deus, Deus nos dá os nossos resultados. Então, uma igreja em movimento está plantando, está conduzindo, está alimentando constantemente alguma coisa. Versículo 37, Jesus nos dá a resposta aqui. Então, disse aos seus discípulos, mais uma vez, a colheita mas os trabalhadores são. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus está chamando seus discípulos para orar. E orar fervorosamente. Fervorosamente significa com sinceridade e perseverança. Duas coisas. Sinceridade e perseverança. Alguns de vocês têm perseverado com muita coisa no contexto da nossa igreja, graças a Deus. Louva a Deus para vocês. Alguns de vocês são novos, não sabem, tudo bem. Mas a gente tem que orar por mais trabalhadores para que a gente consiga cada vez mais alcançar as pessoas com o Evangelho, com uma igreja em movimento que é a nossa igreja. Então, qual é a nossa oração? 3 orações rapidamente. Primeiro, Senhor, me dê o desejo de realmente me importar com a minha cidade. Para realmente me importar com os necessitados, com pessoas em necessidade. Dê-me um desejo, Senhor, de me importar com o que você se importa. Segundo, Senhor, me dê uma visão dessa colheita. Porque eu sei que tem pessoas na nossa cidade, Senhor, que não sabem Cristo, que não conhecem Cristo. Tem grupos de pessoas tão distantes de Ti, que vão ficar separados de Cristo para sempre se a gente não traz o Evangelho para essas pessoas. Terceiro, Senhor, permite que eu também seja enviado. Me envia, Senhor, envia outras pessoas. Não apenas para as nações, mas também para a nossa cidade, para a nossa própria igreja. Porque nós somos trabalhadores, não apenas participantes. Nós somos colaboradores na colheita. Nós somos seguidores de Cristo, não apenas fãs. E sabe uma coisa interessante? Quando você começa a orar por trabalhadores, você nunca sabe o que Deus vai fazer. Você não sabe o que Ele vai fazer. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, graças a Deus. Pode imaginar se nossos pensamentos fossem os pensamentos mesmo de Deus. Seria complicado, gente. E Ele muitas vezes atrapalha nossos planos para os seus propósitos. É o que aconteceu comigo essa semana. Segunda-feira, não tinha neném em casa. Terça-feira, tinha neném em casa. Meu Deus. Nem tinha sabonete. Não tinha shampoo, não tinha nada, não tinha berço, não tinha nada, não tinha fralda, não tinha nada. A gente chegou em casa, coloquei ela no sofá. Fica aí, irmão. O que a gente vai fazer? Não tinha jeito. Talvez um pouco suja, né? Menino, né? Ele vai conseguir. Deus vai atrapalhar os nossos planos. A palavra em inglês é disrupt.
Ele vai fazer isso o tempo inteiro e é bom para nós. Tem uma história aqui bem interessante. Tinha um pastor em Nova York chamado Jim Cymbala. Um pastor famoso, uma igreja grande, um ator. A igreja tem 3 cultos, né? E ele estava falando sobre o que aconteceu com ele na noite da Páscoa. Ele falou o seguinte, eu vou ler isso. Era domingo de Páscoa. Eu estava tão cansado no final do dia, depois de 3 cultos, que eu simplesmente fui para a beira do palco, eu tirei a gaveta, né? Gravata, meu Deus. Fico aqui. Gravata, sentei-me com os pés no canto do palco. Tinha sido um culto muito legal e muitas pessoas viram à frente porque ele fez um apelo e tal. E tinha conselheiros, equipe de oração que estavam orando em todos os lugares lá no templo. E ele olhou para o corredor do meio e lá na terceira fila estava um homem lá que parecia ter 50 anos. E ele parecia imundo. E ele olhou para mim, esse homem, sorrindo. Jim fala, estranhamente, como estivesse dizendo, posso falar com você? Agora, nós temos pessoas, ele falou, desempregadas, né? Vindo o tempo inteiro pedindo dinheiro às vezes, alguma coisa. Então, enquanto eu estava sentado lá, eu disse, eu estou falando o que Jim está dizendo, para mim mesmo, embora tenha vergonha, que maneira de terminar um domingo. Eu me diverti muito aqui hoje, pregando, ministrando, cultos cheios. E aqui um cara sem teto provavelmente está querendo algum dinheiro, alguma coisa de mim. E o homem se aproximou. Quando ele chegou cerca de 1,5 metros de mim, Jim falou, eu senti um cheiro terrível, como se nunca estivesse cheirado na minha vida. Era tão difícil para ele que quando ele chegava perto, ele inalava meio assim, para longe, porque ele não conseguia inalar de frente para ele. E ele falou, eu perguntei a ele, qual é o seu nome? Ele falou, Davi. Há quanto tempo você está na rua? Ele falou, 6 anos. Quantos anos você tem? Ele falou, 32. 32 anos. Parecia 50. Seu cabelo era desagradável, né? Emaranhado, né? Dentes diferentes faltando. Parecia ser um bêbado. Olhos levemente envidraçados, né? E o pastor, ele perguntou, onde você dormiu ontem na noite, Davi? Ele falou, num caminhão abandonado. Então o pastor falou, eu guardo alguma coisa aqui, um dinheirinho, né, um clipezinho que eu tenho. Ele falou, cara, tem muita gente ocupada aqui, eu vou só dar alguma coisa para ele. E ele falou, eu vou fazer isso só para me livrar dessa situação. Não bom, né, mas é isso que ele falou para ele mesmo. Tirei o dinheiro e Davi empurrou o dedo dele na frente desse pastor. Ele falou, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero esse Jesus. Eu quero este Jesus, aquele sobre o qual você estava falando. Porque eu não vou conseguir. Eu vou morrer na rua. E o pastor falou para ele mesmo, nesse momento eu esqueci completamente do Davi. Eu comecei a chorar por mim mesmo. Porque ele falou, você vê, eu ia dar um par de dólares para alguém que Deus havia enviado para mim. Eu poderia dar desculpa que eu estava cansado. Eu estava cansado, mas isso não é desculpa. Eu não estava vendo esse homem como do jeito que Deus vê ele. Eu não estava sentindo o que Deus sente. Mas como isso, graças a Deus, mudou. Ele falou que Davi ficou parado ali. Ele não sabia o que estava acontecendo. E o pastor falou, implorei a Deus, Deus, perdoa-me, me perdoe. Eu sinto muito por representar você desta maneira, eu sinto muito. Eu estou aqui com essa mensagem que eu preguei meus pontos, e você envia alguém que eu não estou pronto para isso, e como eu respondi a Deus, algo veio sobre mim de repente. Eu comecei a chorar.
Eu chorei. E Davi também começou a chorar. Ele me deu um abraço. E o peito, enquanto eu estava sentado lá, ele estava me abraçando. Ele caiu contra a minha camisa branca, gravata. E eu coloquei meus braços ao redor dele. E lá nós choramos um no outro. E aqui está a coisa incrível, o pastor falou. O cheiro de sua pessoa, o cheiro da sua pessoa, o cheiro de Davi, tornou-se um belo aroma. E aqui está o que o Senhor fez real para mim naquele momento. Se você não ama esse cheiro, eu não posso te usar. Porque é por isso que eu te chamei onde você está. É disso que você é. Você está aqui por causa desse cheiro. Ele escreveu, amigos, Cristo mudou a vida de Davi. Davi começou a memorizar partes das Escrituras. A gente conseguiu um lugar para ele morar. Contratamos ele para fazer algumas coisas com a igreja, com manutenção. E a gente acabou ajudando ele com os dentes dele. Ele era um homem bonito quando ele saiu do hospital. Eles o desintoxicaram em 6 dias. Ele passou Thanksgiving, né? Dia de graças, ação de graças, e Natal na casa do pastor. Um ano depois, Davi levantou-se para falar sobre o testemunho dele na igreja. E no momento que ele pegou o microfone e começou a comunicar, começou a falar, o pastor falou, esse homem, ele é pregador. Ele é pregador. Na Páscoa passado, eles fez essa cerimônia de ordenação para Davi. E ele é pastor de uma igreja na outra parte da cidade. E o pastor escreve, e só de pensar que eu estava tão perto de dizer, aqui, aceite isso, eu sou um pregador ocupado. Amigos, eu amo essa história. Porque Deus está no processo sempre de redimir vidas e de escrever uma história para cada um de nós que a gente não tem escrito, que a gente não sabe. Nunca pense que você não pode ser um trabalhador. E nunca pense que alguém ao seu redor também não pode ser um trabalhador. Nunca subestime o que Deus pode fazer na vida de apenas uma pessoa. Por quê? Porque Ele é o Senhor da colheita. E Ele nos chama para orar pelos trabalhadores. Porque o primeiro passo para se tornar uma igreja em movimento é orar fervorosamente para trabalhadores da colheita. Seguidores fazem isso, mas fãs não. Então eu quero te encorajar hoje à noite. Se você gostaria de ver pessoas vindo a Cristo, você tem que orar, gente. Tem que orar. Mas você não gosta de alguma coisa sobre a nossa igreja. Então ore pela igreja. Não gosta daquela pastor gringo. Então ore pela gringo. Não gosta, sei lá, X, Y, Z. Não existe uma igreja perfeita. Costumamos dizer que quando você chega numa igreja perfeita, a igreja acaba de ser perfeita, mas toda igreja é imperfeita. Porque a igreja é uma coleção de pessoas imperfeitas. Então a gente tem que orar. Orando pelo pastor, orando pela liderança, orando por trabalhadores. Trabalhadores. E eu posso te garantir, se você começar a orar por trabalhadores, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida significativa. Ele vai trazer pessoas, Ele vai criar coisas agendadas para você que são divinas. Momentos divinos, encontros divinos. Deus está no negócio de fazer isso. Mas quando você não está prestando atenção, sabe o que acontece? Você vai simplesmente faltar toda essa coisa que Deus tem preparado para você.
Irmãos, eu tenho mais para falar hoje à noite. Mas, sinceramente, eu me sinto que eu já comuniquei o que o Espírito Santo quis que eu comunicasse hoje à noite. De verdade. Então, eu quero pedir a vocês se levantar. Vamos ficar de pé. Gostaria de orar por vocês. Hoje à noite, eu quero orar por trabalhadores. E eu quero orar por cada um de vocês. Que Deus possa, de uma forma profunda, impactar a nossa cidade através da Igreja Redentor. Uma igreja que verdadeiramente está em movimento. Eu não sei se João está aqui. João, presbítero, quase presbítero João, está aqui. Pode chamar ele. Porque eu quero ter João orar por nós hoje à noite. Que a nossa igreja seja uma família de pessoas trabalhando, focados nas boas notícias, focados nas coisas de primeira importância, focados no Evangelho, focados em Cristo. Não pensando que um homem ou uma mulher vai mudar nosso país. Claro que Deus usa homens e mulheres. Mas o que vai transformar nossa cidade não é um político, mas é Cristo. Concorda comigo? João, pode orar por nós? Claro. Amém. Por trabalhadores. Amém. Senhor nosso Deus, juntos como igreja, nós queremos colocar os anseios e todos os planejamentos como cidadãos do Rio de Janeiro, mas especialmente, Senhor, falando como teu povo. Deus, somos submetidos a todo tipo de autoridade, mas a tua palavra garante que toda autoridade foi colocada e foi permitida pelo Senhor. Sabemos na tua palavra também que o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é aquele que permite muitas vezes que o mal aconteça, para que a gente se arrependa, para que a gente se corrija, para que a gente entenda que o Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas. Senhor, e é essa certeza que traz a paz ao nosso coração. Certeza de que o Senhor é aquele que dá a vida, mas que também tem o poder para tirar. O Senhor é aquele que pode nos dar qualquer coisa, mas também, se o Senhor quiser, o Senhor tira. E tudo isso sempre será para a glória do teu nome, para honrar o Senhor, para honrar esse Deus que é soberano, esse Deus que é o Deus do universo, criador de todas as coisas. E, Senhor, nessa hora, como igreja, sabendo disso, crendo nisso, nós queremos pedir o teu favor para nós, para a nossa casa, para as nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa, sim, para nós, e nos abençoa no nosso trabalho. Deus, há famílias que precisam de emprego, de trabalho, de um renovo financeiro. Deus, de sabedoria para cuidar dos recursos. Deus, de sabedoria para administrar o que tem, para tomar decisões, muitas vezes de mudanças drásticas ou não, para esperar. E Deus, só o Senhor é aquele, o dono de toda a sabedoria, só o Senhor é quem pode aconselhar da melhor forma possível. Deus, que a nossa esperança não esteja, Senhor, nos livros teóricos, no conselho dos homens, mas que a nossa esperança esteja sempre no conselho de Deus, aquele que é o Criador do universo. E repetimos, aquele que tem tudo, absolutamente tudo, sob o controle. Senhor, olha em especial para as famílias da Igreja do Redentor. Deus nos dá, sim, uma sabedoria especial para que a gente saiba administrar os recursos dentro da nossa casa. Há muito desperdício, há, Senhor, gasto de energia para coisas que não nos acrescentam nada. Há, Senhor, gasto de tempo. E, Senhor, muitas vezes reclamamos porque não temos tempo para Ti. Deus, que a gente possa enxergar na administração do nosso tempo, das nossas atividades, que mais importante é estar contigo. É render graças pelos Teus livramentos, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado conosco, que é infinito, pela Tua mão invisível, que cuida de nós e a gente não percebe. E muitas vezes a gente nem agradece.
Deus, cria em nós um coração quebrantado e sincero, mas para que a gente entenda que vivemos para adorar o Teu nome, que tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome. Deus, tira do nosso coração a vaidade. Amém. Coloca em nós, Senhor, um coração humilde e verdadeiramente quebrantado. Senhor, traz em nós a responsabilidade pelas nossas atitudes. Que a gente tenha, Senhor, um coração que busque verdadeiramente a santidade. Deus, que a gente entenda que pecar muitas vezes é uma opção. A gente entende a inclinação da nossa carne. Mas, Senhor, maior é a graça. Maior é a graça que nos conduz a tomar a atitude correta, a nos afastar do mal. Se porventura, Senhor, há famílias ou homens, mulheres, que estão agarrados no pecado, Deus, a Tua graça é maior, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, que a gente entenda que a cruz é que traz sentido à vida. Deus, isso faz sentido, porque quando a gente olha a Bíblia dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, a gente pode perceber que nisso está dizendo que não é em homem, não é em partido, não é numa filosofia, mas é no Senhor. É no Senhor em que devemos depositar a nossa esperança. Então, como igreja do Redentor, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a depositar a esperança e a confiança de tudo aquilo que precisamos em Ti. Que o nosso coração se arrependa dos erros, dos pecados, e que a gente entenda, Senhor, que precisamos do sangue de Cristo para fazer novo todas as coisas. Nos abençoa nessa noite. Abençoa o Teu povo. Dá uma sabedoria diferente. Dá, Senhor, um conhecimento diferente. Ajuda nas decisões. Mas tudo para a honra e glória do Teu nome. Que quando tivermos os recursos ou as bênçãos, a gente não faça como o povo no deserto, que disse que não queria mais aquele pão desprezível, que foi um maná que caiu do céu, o Senhor mandou. Deus, que todos os dias façamos como sacerdote, coloquemos lenha no altar, para que a gente tenha certeza que o Senhor irá nos abençoar, que o Senhor irá fazer novo todas as coisas, e que viveremos para a Tua glória. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos essas coisas. Amém.